Olá pessoal, eu sou o Pedro Drâmia e esse é o Eight Brothers e hoje nós iremos falar a respeito do Red Dead Redemption 2. Mais especificamente, abordaremos aí alguns aspectos do game, das mecânicas, o que nós achamos do cenário, as principais diferenças entre o primeiro game da franquia e também falar um pouquinho a respeito aí do mote, da história, quem que é o nosso protagonista da vez. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem, acompanhem o canal, peço de antemão que vocês ativem o sino aí, deem seu like, se inscrevam no canal e ajudem a gente a promover aí essa felicidade, apresentando sempre games bacanas para vocês, ok? Então valeu, é isso e vamos lá! Então pessoal, vamos dar início aqui à nossa análise. A primeira coisa que eu devo ressaltar é esse primeiro ambiente lembra bastante aí uns filmes mais recentes de western, como O Regresso e Os Oito Odiados, apresentando um cenário congelante, No caso, eles estão aí num extremo, passando por uma nevasca, indo em direção a um galpão, provavelmente onde vão reunir toda a família. Uma coisa que é interessante ressaltar é que essa história aqui ela se trata do fim dessa era de Bang Bang, do fim dessa era de western, ou seja, de uma América sem leis. Agora a América tem lei e aos poucos os cowboys vão se adaptando aí, à nova realidade e formando seus grupos, as suas famílias. Então isso vai se tornar cada vez mais intenso e no jogo é interessante você aprender a lidar bem com isso. No caso, nosso protagonista é o Arthur Morgan e ele faz parte da gangue Vanderlinde, que é um cara que administra bem aí, essa comunidade deles e vai ajudar, na verdade, a apresentar um pouco de como é que funciona a hierarquia nesse novo mundo, de Red Dead. Uma das coisas interessantes também é que o protagonista, do primeiro game, que se passa depois desse aqui, esse vai servir como uma espécie de prólogo, ele aparece um pouco mais para frente, mas ainda assim no início da nossa jogatina. Eu não vou dar spoiler, mas é bem interessante para que você veja como é que a Rockstar decidiu mesclar esses dois universos. Outra coisa que eu devo ressaltar aqui é o combate corpo a corpo, que ficou bem bacana, bem realista, e obviamente, existem muitos combates, fora esse tem um tiroteio, haverão os assaltos, aos comboios e tudo aquilo que envolve o universo. Mas é muito interessante o carisma empregado nos personagens. Ou seja, a Rockstar durante esses 8 anos se esforçou bastante para trabalhar o roteiro e fazer com que o jogo realmente se tornasse atemporal, Ou seja, ele não é um jogo descartável. Os personagens você vai se apegando a eles, tudo é muito bem feito, tudo é muito polido. O atento para os detalhes das roupas. Uma das coisas, por exemplo, que é extremamente importante para você levar em consideração é a preocupação que você tem com seus objetos. A sua arma deve ser limpa para manter sempre o alcance, a precisão, evitar que ela estrague. Seu cavalo do mesmo jeito, você tem que alimentar, limpar, fazer carinho, eventualmente, porque isso ajuda a criar um vínculo com o animal. Um dos aspectos impossíveis de serem descartados aqui é o cenário, Os cenários são belíssimos. Interessante a engine, o modo como a engine trabalha
essa questão da interatividade do personagem, né, com o ambiente. E como vocês podem notar, uma das coisas que nós geralmente utilizamos como parâmetro para um jogo, né, para a evolução de um game, é a água. Quando se compara com a primeira versão, né, com o jogo anterior, é absolutamente impossível você deixar isso passar despercebido. A perfeição da física, né, aplicada sobre os objetos. E uma das coisas, por exemplo, tomar muito cuidado, porque aqui, nesse jogo, você pode matar o seu animal muito facilmente. Então, cuide bem do seu cavalo, evite pular de determinadas alturas, do contrário, você terá que sacrificar o animal. Okay? Como vocês podem notar, existe uma diferença gigantesca de cenários. Os cenários, em nenhum momento eu encontrei nenhum erro, né? Nenhum erro de time, ou seja, o tempo no game é muito bem feito. Você sente a transição de um modo muito fluido e de um jeito que não incomoda. Um exemplo da chuva, da névoa, os diferentes ambientes, os diferentes tipos de vegetação. A vegetação muda bastante também. A própria vida selvagem local. E uma das coisas que eles criaram para limitar o mapa foi essa dificuldade que nós temos de acessar determinados pontos pela altura, né? Ou seja, diferente do GTA, né, que é limitado pela água, aqui de fato o cenário ele acaba sendo limitado realmente pela distância que você tem a percorrer de um determinado ponto, né? Ou seja, em um dado momento você acaba batendo de frente com um paredão. Outra coisa bem bacana também é o modo como o personagem interage com os animais que ele mata, né? Aqui é interessante você arrancar a pele, você fazer todo esse tratamento para poder adquirir novos itens, né? Você vai levar para o acampamento, vai adquirir novos itens e aí você pode doar esses itens ou você pode utilizar, enfim. Aqui é extremamente importante você realizar uma espécie de divisão com o seu bando, né? Lembrando mais uma vez que aqui acabou o Cavaleiro Solitário, ou seja, todo mundo se dá a mão, todo mundo se ajuda da melhor maneira possível, porque é mais difícil, né, esse novo mundo. Aquela galerinha que era acostumada com uma terra sem leis, né, de Velho Oeste, aqui mudou bastante, então a comunidade faz toda a diferença. Temos algumas pequenas missões mais simples, né? Como no caso do conserto da carroça que quebra. E é interessante porque você geralmente essas missõezinhas elas servem para apresentar algum aspecto histórico, né? No momento. No caso aqui você vê que o papel não onde ficaram os índios americanos, por exemplo. Isso é bem interessante. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. E como não poderia faltar, assaltos a trens e carros fortes, comboios e embates com outros grupos rivais serão bastante comuns aqui no Red Dead Redemption 2. Uma das coisas interessantes é o modo como se dão, né, a finalização desses embates ou dessas missões. Aí vai depender, né, do modo como ela vai se apresentar na história. E, por exemplo, você vai precisar dinamitar, né, para poder abrir algumas portas, ameaçar alguns outros NPCs, e isso deixa o jogo bem realista e traz todo aquele ar cinematográfico. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Então, pessoal, outra coisa interessante que nós encontramos aqui no game são os easter eggs, né? E missões, né, misteriosas, dentre elas essa aqui que nós encontramos e que nós iremos explorar um pouco melhor em outros vídeos. Então tudo que nós fomos encontrando, nós iremos postando para vocês, para ajudar até auxiliar aí também no seu gameplay, caso você tenha alguma dúvida, esteja tendo alguma dificuldade. Get trenched in, fellas. Well, damnation, if it ain't my old friend. Oh, good God.
E como não poderia faltar, Bring him in here. sangue, né? Muito sangue. Enfim, Red Dead Redemption 2 mostra um mundo tentando ser um pouco mais civilizado, mas ainda bastante selvagem, né? Vemos aí também a preocupação que eles tiveram com os detalhes, né, da realidade da época e o que acontece quando você precisa ir ao médico. Pessoal, assim, nem tudo tem solução, então muitas vezes amputações e, enfim, medidas extremas eram utilizadas na época. Isso é muito interessante porque ficou muito bem feito. Então, caso você não tenha estômago, pula essa parte ou, enfim, deixa pra lá. Não precisa resolver essa missão. Personagens interessantes vão surgindo aí durante o gameplay e apresentam um pouquinho também o aspecto dos hillbillies, né, e as famílias que vão se desfazendo aí à medida que a América vai adotando um novo sistema político e social. You just tell me exactly where he is and then we will all be even. That's my boy. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa breve análise de Red Dead Redemption 2 e peço que vocês acompanhem aí os gameplays e todas as dicas que nós iremos dar e os easter eggs, né, que nós vamos apresentar. Faremos vídeos específicos disso, né, no caso dos easter eggs e dos tesouros, dentre outras coisinhas que nós fomos encontrando aí no decorrer do game. Então, peço mais uma vez que você se inscreva no canal, ative o sino e dê a sua opinião aí a respeito dos vídeos, né? Diga o que você acha que deveria ter, o que você achou de interessante, se você está jogando o game, fala pra gente o que você achou, beleza? Então é isso, pessoal, obrigado mais uma vez, até mais, falou!